Meus queridos, vocês já se perguntaram por que algumas plantas se dão bem em determinadas regiões? Por exemplo, milho e cana se dão muito bem em locais, em ambientes tropicais. Já o trigo, o centeio, a cevada gostam bastante de ambientes temperados, mais frios. Em contrapartida, em locais áridos ou desérticos, nós temos uma esmagadora predominância de cactos. Por que isso acontece? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Queridinhos, então vamos para a nossa aula sobre padrões fotossintéticos. Eu recomendo demais que, caso você não tenha assistido a aula sobre fotossíntese, você faça isso primeiro. A gente vai se utilizar de alguns termos aqui que, para quem não entendeu muito bem o ciclo de Calvin-Benson, vai ficar perdido. Então eu vou deixar para vocês aqui uma tag, clica aí nesse cardzinho, assiste a aula de fotossíntese e depois a gente vai compreender planta C3, C4 e planta CAM. Beleza? Vamos lá então? O que é uma planta C3? É a maior parte das plantas que a gente conhece no planeta. 85% do total das plantas são plantas C3. Por que elas recebem esse nome, prof? Porque elas vão capturar gás carbônico e vão criar um composto intermediário chamado de fosfogliceraldeído que tem 3 carbonos. Esse composto com 3 carbonos pode ser juntado a outro composto com 3 carbonos e a partir daí, pimba, a gente tem a formação de glicose. A partir da formação de glicose, a planta pode produzir celulose, pode produzir amido, ela tem energia para sintetizar suas proteínas e assim por diante. Então é a partir de um composto de 3 carbonos que a gente consegue criar a matéria orgânica da planta, beleza? Por isso planta C3. As plantas C3, pessoal, são representadas por praticamente todas as árvores, na verdade todas as árvores, me desculpe, as leguminosas, e a gente tratando de leguminosa, eu estou falando delas especialmente para dar um caráter um pouco mais voltado para a questão da agricultura, onde essa temática é super importante. Então lembra que leguminosa é soja, é ervilha, é amendoim, feijão, a vagem. Todo mundo que tem uma vagenzinha protegendo as suas sementes para a botânica são leguminosas. Inclusive existem leguminosas que são árvores, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas as importantes normalmente tratadas são aquelas voltadas para a agricultura, né? Os cultivares. Beleza. E além das árvores, das leguminosas, vários outros tipos de ervas, as gramíneas de inverno. O que é uma gramínea mesmo, prof? Gramínea é parente da grama. A gente sempre lembra de gramínea de grama, mas tem o milho, tem a cana, tem o arroz, tem o centeio, tem a aveia, tem o trigo, tudo isso é gramínea. As gramíneas tropicais são plantas C4, tá? Como é o caso do milho e da cana. E as gramíneas que se adaptam mais ao frio, que é o caso do trigo, que é o caso da cevada, tudo isso a gente chama de gramínea de inverno. Beleza? São plantas que na maior parte do Brasil não conseguem ser cultivadas com muita facilidade, porque na maioria do Brasil a gente não tem tanto frio assim. Beleza? E o que acontece com a planta C3? Gente, olha só, se você recordar lá na aula anterior, a gente estudou o ciclo de Calvin-Benson. Nesse ciclo de Calvin-Benson, nós tínhamos a fixação do gás carbônico. Esse gás carbônico depois vai virar glicose, por exemplo. Beleza. Esse gás carbônico, ele é fixado por uma enzima, a mais abundante enzima do planeta, a chamada rubisco. A rubisco, ela tem esse nome porque ela é uma ribulose, um 5-bifosfato carboxilase oxigenase. O que ela faz? Ela pega a ribulose que tem lá dentro do cloroplasto, ribulose é um composto de 5 carbonos, e com a ribulose consegue trazer um CO2, uma molécula de gás carbônico. Então essa rubisco é responsável por fixar CO2, só que tem um detalhe, olha o nomezinho dela, carboxilase oxigenase. Essa enzima, ela tem a capacidade também, digamos assim, sem querer, de capturar, ao invés de CO2, O2. Ela pode pegar o gás oxigênio sem querer. Professor, e aí? E aí que nós vamos ter um evento chamado de fotorrespiração. A fotorrespiração é uma coisa que acontece em função da enzima rubisco. Ela, ao invés de capturar o gás carbônico, acaba pegando o oxigênio. Qual que é o problema disso? O problema é que a gente gasta muita energia lá no ciclo de Calvin-Benson. São vários ATPs, várias moléculas de NADPH gastas naquele processo e toda vez que a rubisco, sem querer, pega o O2, a gente não produz matéria orgânica. Então você acaba gastando energia
e você não vai produzir nada em troca disso. É um problema, professor? É um problema seríssimo. As plantas dão um jeito de evitar esse processo. Agora, prof, por que pega às vezes o O2? Normalmente as plantas capturam o O2 quando elas estão em uma situação de estresse hídrico, quando está faltando água para ela. Então imagina um calorão, a planta começa absorver água lá do solo, de repente não tem mais água. O que a planta faz? Ela tem perfurações nas suas folhas e essas perfurações a gente chama de estômatos. Por meio dessas perfurações chamadas estômatos ocorrem trocas gasosas. É por ali que vai entrar o CO2, é por ali que vai sair o gás oxigênio. Agora, quando a planta está com falta de água, ela fecha o seu estômato, porque por ali ela transpira e ela não quer transpirar, ela não quer perder água, então ela tranca o estômato. Qual que é o grande problema disso? Quando a gente tranca o estômago, a gente não consegue mais capturar o gás carbônico lá de fora, porque o estômago está fechado. Em contrapartida, como a fotossíntese estava rolando antes, tem muito gás oxigênio concentrado dentro da planta, dentro do mesófilo foliar. E esse oxigênio que está dentro da folha começa a ser capturado pela rubisco e aí ela começa a gastar energia à toa, vai pegando oxigênio, vai fazendo fotorrespiração e vai gastando energia. Isso é um problema sério. Então o que eu quero que você guarde a respeito de planta C3? É a maior parte das plantas? Sim. Elas produzem muita matéria orgânica? Sim, mas numa condição. Elas precisam de grandes quantidades de água quando submetidas ao calor. Então você vai, por exemplo, lá para a Amazônia, a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Nós temos muitas plantas, nós temos muita matéria orgânica sendo sintetizada por essas plantas, mas precisamos de muita água também, porque lá é calor, beleza? Então as plantas C3 se dão super bem, sim, elas conseguem crescer bastante, mas lembre que no calor elas precisam de bastante água, perfeito? E lembre também que esse C3 vem a partir de um composto que a gente produz de 3 carbonos para depois sintetizar matéria orgânica. Agora vamos para a planta C4. Eu desenhei para vocês aqui um pé de milho, beleza? Esse pé de milho é um representante, assim como a cana e assim como as gramíneas tropicais. Quem são as gramíneas tropicais? As gramíneas que se dão bem no calorzão dos trópicos. Tá? Então você tem, por exemplo, o milho e a cana, plantas que produzem muita matéria orgânica. Não é à toa que a partir da cana-de-açúcar a gente consegue produzir etanol no nosso país. Etanol, gente, que é um combustível que libera grandes quantidades de energia quando passa por um processo de combustão. De onde vem tanta energia? De uma planta que consegue capturar muito CO2 e que é muito eficiente no processo fotossintético. Lá nos Estados Unidos é o milho que é utilizado para fazer etanol. Pode, professor? Milho? Pode sim. Também é uma planta que produz muita matéria orgânica. E aí, prof? As plantas C4, elas tentam ao máximo evitar o processo de fotorrespiração, que a gente já sabe é um gasto à toa de energia. E aí, como é que ela faz isso? Ela vai ter 2 mecanismos isolados anteriores para que a gente tenha a produção de matéria orgânica. Primeiro, essa planta captura o CO2 e guarda em células especiais lá dentro da folha. Depois ela faz o ciclo de Calvin-Benson, para depois produzir matéria orgânica. Então ela captura, vai capturando CO2 e guardando. Se por acaso essa planta for submetida a um ambiente mais seco, se o ambiente dela está com falta de água, ela fecha os estômatos. Mas como ela tem gás carbônico guardado lá dentro, mesmo com o estômato fechado, ela não vai fazer a fotorrespiração, ela não vai pegar gás oxigênio, beleza? Então ela vai separar, ela captura CO2, guarda e depois utiliza esse CO2 numa outra etapa lá no ciclo de Calvin-Benson. Beleza, são plantas menos dependentes de água e realizam um melhor aproveitamento de matéria orgânica. C4 por quê, prof? Porque ela vai capturar 4 moléculas de CO2 e fazer a partir deles compostos intermediários. Beleza? Então a planta C4 mais eficiente quando comparada com a planta C3 em produção de matéria orgânica, porque ela evita a fotorrespiração. E a planta CAN, prof? Planta CAN, coloquei aqui para vocês, um cacto. Muito bem. CAN, pessoal, é uma sigla para mecanismo ácido das crassuláceas. Esse processo foi descoberto em plantas da família Crassulaceae. E a família Crassulaceae é a família das suculentas. Sabe o que é uma suculenta? Procura aí no Google, você acha que conhece uma suculenta. O que é legal? A gente descobriu esse mecanismo também nas cactáceas. Então você chamar de mecanismo ácido das crassuláceas ou das cactáceas, dá tudo na mesma. O que um cactus tem de especial?
Já sei, professor, ele vive no deserto. Ele vive em ambientes áridos, ele vive em ambientes desérticos e ele consegue tolerar demais a falta d'água, não é verdade? Por quê? Porque ele guarda água nos seus tecidos, isso é importante. Segundo, ele não tem folhas. Como ele não tem folha, ele não transpira tanto. Ele vai ter estômatos no seu caule, mas o fato de não ter folha faz com que ele não transpire. É o caule que vai realizar o processo de fotossíntese. Agora preste atenção, esse tipo de planta, ela não pode de forma alguma perder água. Ela vai ter que evitar ao máximo essa perda de água. Então, se ela abrir o estômago do caule dela de dia, que é muito quente, ela começa a transpirar. E isso é um problema para uma planta que está quase sempre privada de água. O que ela faz? Ela vai abrir o estômago só de noite. De noite a temperatura é mais baixa, a transpiração é mínima. E aí, prof? E aí de noite ela vai capturando CO2, capturando CO2, capturando CO2 e transformando esse CO2 num composto ácido, o ácido málico. E aí ele guarda o CO2 na forma de ácido málico para quê? Para que de dia, quando ela tiver luz, ela destransforme esse composto, gere CO2 e continue a fotossíntese. Então de noite ela captura CO2 e guarda. De noite por quê, prof? Porque de noite é mais fresquinho, ela não vai transpirar tanto. Aí ela guarda esse CO2, depois de dia para a fotossíntese ela destransforma esse composto ácido, criando novamente o CO2, e aí ela consegue terminar a sua fotossíntese. De certa forma, a planta cana ela tem uma etapa da sua fotossíntese realizada de noite, a captura do CO2. Beleza? Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Parece um monte de informações, mas o básico é o mais importante, principalmente para o aluno do ensino médio. Beleza? Fica aí comigo que eu tenho um recado final. Tatuzinho querido, lembre-se, você não pode delegar o seu aprendizado única e exclusivamente ao professor. Vá atrás de outras informações, procure livros, leia, se informe, contraponha ideias. O autodidatismo é a melhor maneira de a gente realmente aprender.